Jonas capítulo 2, queridos. Eu quero ler esse texto com vocês. Nosso caminho é simples sempre. Nós lemos o texto, entendemos o texto e depois nós vamos tirar algumas aplicações do texto para nós. Antes de fazermos a leitura, eu quero lembrar onde nós paramos na história. Havia um profeta, que é um profeta diferente, é um profeta que não tem satisfação em cumprir seu ministério. Deus o chama para que ele se levante e vá à Síria, especificamente a cidade de Nínive, e ele deveria ir lá para pregar contra essa cidade. Um sermão simples, um sermão de 5 palavrinhas. E Jonas se levanta, mas não para obedecer a Deus. Ele decide desobedecê-lo, vai para Tarsis, um lugar onde não tinha ninguém para encher a paciência dele, onde ele acreditava, do alto da sua prepotência, que talvez Deus não cumpriria os planos que tinha por meio dele. Jonas desobedece ao Senhor e Deus então manda uma tempestade para fazer sucumbir o navio. Jonas tem N oportunidades para se arrepender e clamar ao Senhor, mas ele prefere morrer ao obedecer ao Senhor. E no final da história, no final do capítulo 3, no final do capítulo 1, desculpem, Jonas é engolido por um peixe, o profeta que conhecia o Senhor, enquanto aqueles marinheiros fenícios que não conheciam o Senhor terminam a história fazendo votos e prestando culto a Deus. Nós chegamos então no fundo do poço, no momento em que o profeta pensou assim: agora eu fugi de uma vez para sempre de obedecer à vontade do Senhor. O que me aguarda agora é a morte. Eu prefiro morrer do que obedecer ao Senhor. E nesse ponto, o texto diz no final do capítulo 1, que Deus fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou no ventre desse peixe, ou dentro dele, 3 dias e 3 noites. E aqui nós chegamos no capítulo 2, eu quero fazer a leitura com os irmãos. O texto diz assim: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu até ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do Senhor. Nós estamos então diante de um Jonas salmista. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar, mas o que nós temos aqui é um salmo, mais especificamente o que é chamado de salmo de lamento. Tem muitos salmos desse jeito, né? Salmos em que o salmista, ele fala da sua situação desesperadora, de como ele está no fundo do poço e sem esperança, de como ele olha para o lado e não vê esperança para ele, e de repente o Senhor intervém. E ele então, no final, canta de gratidão, porque o Senhor interveio ao seu favor. E é curioso que Jonas tenha escolhido aqui cantar ao Senhor. Olha que interessante. Jonas, vamos nos lembrar que essa oração é, sim, provavelmente feita no ventre do peixe, ou com certeza feita no ventre do peixe, mas isso aqui Jonas escreveu depois. Ele não estava com um caderninho lá no bucho do peixe escrevendo, né? Então, algum tempo depois de cumprir o ministério que o Senhor havia chamado, para o qual o Senhor havia chamado, depois de voltar para Israel, então ele senta e ele escreve isso aqui com a intenção de ensinar o povo de Deus. E uma coisa interessante é que como as nossas canções nos ensinam, não é verdade? Só para a gente pensar um pouquinho aqui.
Há canções que nós ouvimos lá no início da nossa caminhada cristã e que nos acompanham até hoje, que falam profundamente ao nosso coração. Elas nos ensinam tanto, irmãos, que nós devemos, inclusive, tomar cuidado com o que nós cantamos. Às vezes nós cantamos canções que nos deixam em paz e tranquilo, ou porque nós achamos legal a melodia, mas no fundo, não deve ser isso que nos motiva a cantar ao Senhor. Nós precisamos sim cantar a verdade, e foi o que Jonas fez aqui. Do fundo do poço, do seu poço de desespero, ele canta verdades a respeito do Senhor. E eu quero caminhar com esse texto, ou por esse texto com os irmãos, e à medida que nós caminhamos, eu quero destacar algumas coisas no texto, e no final eu quero trazer algumas implicações para nós. A primeira coisa que eu quero que nós notemos é que a oração que Jonas fez foi dentro do peixe, lá no bucho daquele grande peixe. Às vezes, queridos, nós temos a impressão de que o Senhor sempre vai fazer as melhores coisas, e aqui eu estou dizendo de coisas vitoriosas, de como nós vamos vencer na vida, vamos ser triunfantes e tudo vai dar certo. Nós enchemos o peito para cantar: se diante de mim não se abrir o mar, eu com ousadia eu vou andar por sobre as águas. Mas a verdade é que muitas vezes Deus quer nos afundar. Ele não quer que nós caminhemos sobre o mar. A gente pensa assim, né, que a misericórdia de Deus vai ser demonstrada quando nós vencermos as tempestades, mas nós temos um exemplo aqui de alguém que experimenta a misericórdia de Deus no poço de desespero, é no ventre do peixe, e é de lá que Jonas enxerga a grande compaixão do Senhor. Às vezes a gente pensa assim: o Senhor tem sido compassivo e misericordioso, Ele tem me livrado de complicações na vida, e eu tenho sido triunfante no meu trabalho, todos os meus planos são executados. E é verdade, é a boa mão do Senhor que tem feito isso, mas muitas vezes, queridos, talvez até por conta da nossa desobediência e pecado, Deus vai demonstrar a sua misericórdia para conosco, não sobre as ondas no mar, mas no fundo do oceano, no abismo do desespero. E é bom que seja assim. É bom que nós experimentemos a dura misericórdia do Senhor, mesmo que seja no abismo do desespero no fundo do mar. Às vezes nós olhamos para essa história e nós pensamos que o peixe que Deus mandou é o juízo do Senhor sobre Jonas, mas não é. Não é o juízo de Deus, é a sua misericórdia. Deus decide salvar o profeta no poço de desespero. E muitas vezes, queridos, é lá no ventre do peixe em que Deus vai falar mais profundamente ao seu coração. É lá no fundo do poço mesmo, na cisterna. Quando você olhar para todos os lados e não vir nada, só ver um buraquinho lá em cima e clamar por socorro. Então, a gente precisa, inclusive, repensar. Eu mencionei aqui como nós cantamos e como nós entendemos a fé. Às vezes, Deus não quer que você passe por cima das ondas, não. Às vezes, Ele quer que você afunde. E à medida que você afunda, você olhe para Ele, estenda o seu braço em desespero e clame por misericórdia. É isso que está acontecendo aqui. Lembram-se de Pedro enquanto caminhava pelas águas? É somente quando ele começa a afundar que ele clama por compaixão do Senhor. É somente quando ele vê as ondas e se desespera e ele começa a sucumbir que ele fala: Senhor, age. E é o que está acontecendo aqui com Jonas. Talvez você esteja longe da fé e achando que está tudo bem, porque está tudo dando certo na sua vida. Você fala assim: não, Deus está comigo, olha como eu sou bem sucedido. Tome cuidado, porque muitas vezes o sucesso é o juízo de Deus sobre sua vida. E será no fundo do poço, no ventre do peixe, é que você enxergará a boa mão e o cuidado do Senhor. Os momentos em que eu mais vi Deus na minha jornada foi os momentos em que eu estava completamente desesperado, sem esperança nenhuma, e angustiado, agoniado, na sepultura, o Senhor fez brilhar sua luz sobre mim. Talvez você precise experimentar isso também. Aí de onde você está? Do ventre do peixe. Caminhando na oração de Jonas, ele diz que no meio do seu desespero, ele clamou ao Senhor. Provavelmente o que está acontecendo aqui, irmãos? Jonas está afundando. E mesmo aquela pessoa que procura a morte, em algum momento, o desespero da iminência da morte bate à porta. A gente é assim, não é? A gente não teme o que está depois, a gente sabe o que tem do outro lado do rio, mas o atravessar o rio é que nos faz sofrer. Eu penso na minha morte todos os dias, irmãos. Será como é que vai ser, né? Todos os dias.
E quando eu imagino ela chegando, muitas vezes o desespero bate no meu coração. É verdade, eu não sei se você é assim. E eu penso, como será? Qual é a ponte que eu vou ter que atravessar? E provavelmente é o que está acontecendo aqui, Jonas sucumbindo, né? Descendo, 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 e de repente ele clama ao Senhor. No poço de desespero eu clamei ao Senhor. E Jonas disse que ele o respondeu. Respondeu como? Mandando o peixe. O peixe é a graça de Deus na vida de Jonas. Do ventre da morte eu gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Irmãos, não importa. E essa é a grandeza do Evangelho. Não importa o nível da miséria, do pecado em que nós estejamos afundados. A graça de Deus é sempre maior. Nós podemos clamar por socorro. Jonas é um desobediente. Conhecendo o Senhor, sabendo dos seus planos, dos seus desígnios, ele decide deliberadamente desobedecer. E ele vai para longe. E quando é dada a oportunidade de clamar ao Senhor, veja, os marinheiros disseram isso: clama ao teu Deus, no versículo 6. E Jonas não clamou. Desobediente, pecador, miserável. Mas o Senhor Deus é esse Deus gracioso, que tem sim um braço justo e irado para punir o pecador obstinado, mas ao mesmo tempo tem um braço gracioso estendido para receber todos os arrependidos que vêm à sua presença. E é o que nós encontramos aqui. Ao clamar por socorro, o Senhor me respondeu. No poço de desespero, Ele ouviu o meu clamor. Não importa o tamanho, a profundidade do poço de pecado em que você esteja afundado. Basta clamar ao Senhor. E Ele ouve o seu clamor. Ele não rejeita a oração. Não a oração de quem é legalzinho, mas Ele não rejeita a oração do arrependido. Às vezes nós acreditamos que nós vamos agradar a Deus à medida que nós construímos o nosso castelo religioso e Deus vai olhar para nós e dizer: olha que coisa bonita, vou oferecer a minha graça por fulano, que ele é tão legalzinho, olha que cidadão perfeito. Mas não é assim. O Senhor não está preocupado com sacrifícios e holocaustos. Deus não está preocupado com que nós apresentemos um culto necessariamente com uma liturgia bem ortodoxa. Isso é importante, é importante. Mas mais do que isso, Deus quer um espírito quebrantado e um coração compungido, aos quais Ele não despreza jamais. Está aqui o exemplo. Mesmo desobediente, longe de Deus, indo por caminhos que iam contra os propósitos do Senhor, no momento de desespero, na porta da morte, Jonas clama. E o que o Senhor faz? Ele responde. Esse é o grande Deus apresentado nas Escrituras. Essa é a beleza do Evangelho. Do Deus que não rejeita um pecador arrependido e que recebe junto de si todos quantos vão a Ele arrependidos, clamando por compaixão e misericórdia. Será que essa não é a sua situação? No poço de desespero, no ventre da morte, chegou o momento de clamar. E vai arriscar mais um dia, uma semana mais longe do Senhor, vai arriscar em desobediência, longe dos propósitos e dos desígnios de Deus. Você vai arriscar ser levado pela tempestade, engolido, morto, ou você vai clamar por compaixão e misericórdia da parte do Senhor? Agora tem uma coisa interessante na fala de Jonas. Mesmo afundando lá para o fundo do oceano, mesmo sucumbindo por causa da sua desobediência e do seu pecado, ele reconhece uma coisa, que foi o Senhor quem agiu. Às vezes a gente não percebe isso, né? Não é um amontoado de circunstâncias. Irmãos, eu falei isso em Ruth o tempo todo, eu falei isso em Estel o tempo todo, vou falar isso aqui em Jonas. Não existem acasos. Existe um Deus soberano, absoluto, que está sentado no trono do universo, que dirige tudo para a glória do seu nome. Jonas reconhece isso. Não foram os marinheiros que me jogaram, foi o Senhor. O Senhor me jogou nas profundezas. Isso aqui, Pai, é o resultado da tua ação. Lembram-se de Noemi, quando ela volta, lá de Moabe? O Todo-Poderoso pesou a sua mão contra mim. Mesmo afundada na amargura e no desespero e na angústia de ter perdido o seu marido e os seus filhos, ela reconhece: Deus continua no controle absoluto de tudo.
E veja bem, normalmente nós usamos a soberania de Deus e coisas ligadas à sua providência para dizer assim: ah não, o Senhor está dirigindo tudo. Isso não nos isenta da responsabilidade de buscarmos o Senhor, de nos arrepender. E essa é a grande tensão que existe entre a soberania absoluta de Deus e a responsabilidade que eu e você temos de buscá-lo em arrependimento, de clamarmos por compaixão. É assim, mesmo Jonas, no fundo do poço, ele reconhece que a boa mão do Senhor está dirigindo tudo. Foram as tuas ondas, não as ondas aleatórias do mar, mas as tuas ondas e as tuas vagas que passaram sobre mim. Ele reconhece que Deus é o soberano do universo. Lembram-se quando os marinheiros perguntam: quem é o teu Deus, Jonas? Você vem de onde? Quem é o teu Deus? Lembram-se? Ele fala: eu sou hebreu e eu sirvo ao Deus que fez o mar, o céu, o Deus do céu que fez o mar e a terra e tudo o que neles existe. Deus é o soberano do universo. Irmãos, eu preciso dizer isso a vocês: não existe uma poeirinha na face da terra ou no universo todo que fujam ao controle soberano do Senhor. Ele dirige tudo para o bem do seu povo, para o cumprimento dos seus propósitos e para a glória do seu nome. Caminhando mais à frente, Jonas usa uma expressão interessante: eu fui expulso da tua presença. Essa expressão aí é a mesma expressão que é usada para quando um marido manda a mulher embora, o repudiar lá. É a mesma expressão: Senhor, o Senhor me expulsou da tua presença. Lá no fundo do poço, no fundo do desespero, ele pensa: Deus se esqueceu de mim. Quantas vezes na nossa jornada nós não pensamos assim, irmãos? E talvez seja o seu caso agora, porque você desobedeceu, decidiu ir pelos seus caminhos, decidiu não cumprir a vontade do Senhor, mesmo sabendo qual era. Você decidiu seguir os seus caminhos, a sua vontade, os seus propósitos, os seus planos, e agora você se sente abandonado pelo Senhor. A verdade é que, como eu disse mais cedo, Deus não rejeita aqueles que vêm à sua presença. É para que você se sinta assim mesmo, abandonado, expulso, longe do Senhor, para que isso te leve ao arrependimento e à busca sincera por perdão do Senhor. E veja, quando Jonas aqui, já no ventre do peixe, ele está afundando, Senhor, me salva, socorro! E Deus envia o peixe, o socorro vem, no lugar mais impensado. E quando o peixe engole Jonas, ele respira fundo e pensa: eu olharei de novo para o teu santo templo. Ainda não acabou. Não precisa acabar como você está agora, no fundo do poço, no ventre do peixe. Não precisa terminar assim. Você pode se voltar ao Senhor, mesmo que esteja se sentindo expulso, longe dele, abandonado, divorciado, repudiado. Deus tem o braço de graça estendido em tua direção, dizendo: venha, se arrependa, mude a sua postura, clame por compaixão e misericórdia, e o Senhor não te rejeitará. Estou passando aqui só para os irmãos verem os paralelismos da poesia. Ele está repetindo as mesmas ideias. Estou no fundo do poço, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Aqui eu já consigo imaginar o Jonas lá no bucho do peixe, né, se enrolando naquele ambiente nada agradável. E normalmente a gente pensa só no mal-estar de Jonas, né? Mas vocês já pararam para pensar no mal-estar do peixe, moço? Você já comeu um negócio estragado? O peixe comeu um profeta estragado. É verdade. Um profeta indigesto. Nem para comer servia. Tanto que ele vomita o profeta depois. E Jonas, nessa situação, é levado a entender quem é que ele é de verdade. Irmãos, infelizmente, não deveria existir. No meio do povo de Deus, uma tendência, por conta desse velho homem que ainda habita no nosso coração, para o orgulho. A gente é levado a pensar muitas vezes que a gente é mais do que a gente é. Nós pensamos que nós somos insubstituíveis. Deus não precisava de Jonas, podia ter matado o Jonas e usado outro profeta. Podia. Mas existe em nós muitas vezes esse sentimento de que nós somos a última bolacha do pacote. Tem gente que às vezes pensa assim: olha, o dia que eu sair da igreja, a igreja acaba. Não acaba não, vai ficar melhor. Se você está pensando assim, vai ficar melhor o dia que você saiu aí.
Porque Deus não precisa de você. Não existe, queridos, no reino de Deus espaço para orgulho. Nós somos salvos por graça, sem merecimento. Foi a bondade de Deus, o amor dele que nos alcançou. A gente vai ter orgulho de quê? Que a gente é bonito? A maioria de nós. Que a gente é inteligente? Que a gente é capaz? Porque a gente tem boa saúde? Orgulho de quê? Se tudo que nós recebemos vem da mão do Senhor. Tudo, absolutamente tudo vem da mão do Senhor. Por que então nós nos orgulharemos? Jonas então é levado exatamente para o ponto em que ele reconhece quem ele é. Está vendo aí o que você é? Vômito de peixe, é isso que você é. E o Senhor precisa às vezes fazer isso com a gente, não é verdade? Nos colocar lá embaixo. O salmista diz lá no dos Salmos, eu não sou homem, né? Eu sou um verme. Nem verme a gente é. Nem verme a gente é a titica do verme, diante da grandeza, da majestade do Senhor. Desculpem aos ouvidos mais sensíveis. Mas essa é a realidade, nós somos pecadores miseráveis, de modo que não há orgulho para nós. Em nosso coração não deve haver espaço para orgulho, porque todas as vezes, anote o que eu estou te dizendo, todas as vezes que você começar a nutrir orgulho no seu coração, achar que Deus depende de você, que a obra depende de você, que o reino de Deus é melhor com você, todas as vezes que isso começar a surgir no seu coração, que você é uma pessoa extraordinária, olha como eu sou espiritual, todas as vezes que isso começar a acontecer, se você é um crente genuíno, Deus vai te pisar, Ele vai te levar lá para o fundo, para o busto do peixe, vai transformar você em digestão de peixe, porque é assim que o Senhor faz. Nós não somos, no final das contas, nada. Eu afundei, até chegar ao lugar mais fundo, imagina? Não tem mais lugar para ir lá para baixo. Eu cheguei lá no fundo, lugar mais fundo, as terras lá embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas no Senhor, como eu disse, sempre há esperança. Se o Senhor foi o que trouxe as ondas sobre mim, foi o Senhor também quem me trouxe de volta da sepultura. Se o Senhor me levou e me transformou lá em vômito de peixe, é o Senhor também quem me restaura. E essa é a beleza, inclusive, da palavra de Deus, irmãos. Nesses dias em que é tão comum essas mensagens, né, que afagam o ego, e fazem com que a gente pense que a gente é mais do que a gente realmente é, nesse tempo nós somos confortados com essa palavra extraordinária, que quando a gente come, a semelhança de Jeremias e de João, dói, mas ao mesmo tempo ela nos cura, ela nos mata para nos dar vida, ela nos adoece para nos curar. Essa é a beleza do Evangelho e da palavra de Deus. O nosso Senhor é assim, Ele nos pisa, mas Ele também estende o braço de graça e nos levanta da sepultura. Como é que você está hoje? Será que você não está como Jonas, longe do Senhor, buscando os seus próprios caminhos, se achando a última bolacha do pacote? Faça uma oração, Senhor, produz um arrependimento tão sincero em meu coração que eu não consiga respirar sem buscar graça e compaixão do Senhor. Faz essa oração, pede a Deus do mais profundo do seu coração, e Ele vai fazer isso aí. Vai te trazer de volta da sepultura, vai te resgatar lá do fundo do poço, onde não havia mais esperança. O Senhor sabe fazer isso muito bem, irmãos. Olha, um exemplo aqui e tantos outros sentados comigo. O Senhor sabe fazer isso, Ele estende o seu braço de graça. Ele tem poder para salvar, como a gente canta. E aqui, queridos, Jonas mostra que quando a velhinha já estava apagando, simbologia que é muito clara, né? A maioria das crianças hoje talvez não saibam o que é isso, né? Às vezes vem uma lanterna, uma velhinha assim, mas é só a velhinha do aniversário que apaga de uma vez, né? Mas antigamente, quando a Coelba cortava a luz da gente, no tempo das vacas magras, né? Lembra que a gente ligava uma lamparina, uma candeia ou então uma vela, né? E a gente deixava aquela vela queimando, às vezes tinha que economizar, né? Tinha que apagar para não gastar tudo num dia. Mas chegava um momento que não tinha pavio mais, e ela ia se apagando lentamente, aí acabou a luz. Jonas está nesse ponto da vida. E quando ele pensa que o paviozinho vai apagar, ele se lembra do Senhor, e ele vai ao Senhor. E quando a oração dele chega ao Senhor, ao seu santo templo, ele então é restaurado. E é como se Deus estivesse dizendo, não, isso aqui não é um ponto final, vamos começar de novo, Jonas. Deixa eu te explicar como funciona comigo aqui. Eu podia ter acabado com a sua vida aqui, mas eu estou te dando uma outra chance. Vamos começar de novo.
O Senhor é especialista em recomeços, não é verdade? O Senhor, inclusive, segundo Isaías, Ele não despreza aquele pavio que está só fumegando, parece que está acabando, mas de repente o Senhor faz surgir uma labareda, porque Deus é quem faz isso. Não é o nosso esforço religioso, não é o cumprimento de rituais, não é o pertencimento a uma determinada denominação ou qualquer coisa nesse sentido. Não são as nossas obras de justiça ou a nossa caridade, mas é a graça de Deus em favor daqueles que vêm a Ele, contritos e arrependidos. Na verdade, é a graça de Deus para aqueles a quem Ele quer demonstrar a sua graça. E esses são os que vêm a Ele, arrependidos, contritos e buscando compaixão. E já caminhando para o final, Jonas, vamos lembrar que ele está escrevendo isso aqui depois, viu? Você fala, que parêntese maluco é esse? O que isso tem a ver com tudo que ele está falando, né? Jonas está mostrando que há diversas maneiras de ver esse texto. Eu quero propor uma apenas, esse versículo. Pessoas que tentam agradar a Deus pelo seu próprio exercício religioso, é como se estivessem cuspindo na misericórdia do Senhor. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor é o quê? É a graça de Deus para com pecadores que não merecem essa graça. Os piores pecadores. Veja o exemplo do apóstolo Paulo. Blasfemo, insolente, perseguidor, quebrador da lei de tudo que é jeito. E ele em 1 Timóteo capítulo 1 diz, eu obtive misericórdia. A graça me alcançou. Então a graça de Deus é o resultado do amor dele, da bondade dele. E quando nós tendemos a confiar nos nossos ídolos, ídolo pode ser qualquer coisa que você coloca no trono do seu coração. A gente gosta de falar do pessoal que faz oração para imagem, né, e tal, mas idolatria, irmãos, todos nós temos os nossos ídolozinhos no coração. Talvez seja a sua família, talvez seja até a religião, as coisas boas. Talvez as coisas boas do reino de Deus, as disciplinas espirituais, o culto, talvez isso seja um ídolo no seu coração. E todos aqueles que na verdade confiam em ídolos, é como se estivesse dizendo, não, Senhor, eu não preciso da tua misericórdia, porque eu me garanto. Lembram-se quando Paulo fala da salvação pela graça? Ela não vem de obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém chegue diante de Deus e diga, olha, Senhor, o Senhor tinha que me salvar mesmo, porque eu fui extraordinário. Não. É pela fé, é pela graça. É um dom gratuito de Deus, não por obras, para que ninguém venha se gloriar diante do Senhor. E por último, caminhando já para o final, nós temos o resultado do cântico de lamento. Lembra que eu falei como é um cântico de lamento? Primeiro, o cantor, o salmista, ele olha para a sua situação de desespero e fala, estou perdido, e pede socorro ao Senhor. E quando o Senhor intervém, o resultado é um cântico de alegria, é um cântico de gratidão ao Senhor. Todos os salmos de lamento têm mais ou menos essa estrutura, e é o que nós encontramos aqui. Os que confiam lá nos ídolos, eles desprezam o Senhor, desprezam a sua graça, desprezam a misericórdia do Senhor, mas eu, não porque eu sou alguma coisa, mas por tua graça, eu oferecerei um sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. Tem um paralelo com o que os marinheiros fizeram lá no final do capítulo 1. É Jonas se comprometendo com o Senhor. É claro, nós já sabemos o final da história. Como eu queria apagar a mente dos irmãos, e a minha também, para que a gente fosse pego de surpresa. Ainda tem algumas feridinhas em Jonas que vão precisar ser curadas daqui a pouco. No capítulo 3 e no capítulo 4. Mas aqui nós vemos o compromisso dele. E o reconhecimento de que a salvação não pertence a ele. Não é ele quem decide quem é salvo ou quem não é. Senhor, eu vou lá pregar para esse povo. Seja feita a sua vontade. E tomara que a sua vontade seja destruí-los. Vou lá pregar, mas tomara que o Senhor destrua. Venha fogo, acabe com eles, da noite para o dia. Mas a salvação vem do Senhor. A salvação pertence ao Senhor. E na conclusão aqui, o Senhor deu ordens ao peixe. Veja que curioso. Em todo o livro de Jonas, queridos, nós temos o Senhor mandando em tudo. Deus manda a tempestade, Deus manda o peixe, Deus manda crescer uma planta, Deus manda um verme para comer a planta, e todo mundo obedece ao Senhor. Que curioso, né? Deus manda o peixe vomitar Jonas, e é vomitar mesmo, é o que está escrito lá, o peixe vomitou, né? Alguns querem amenizar dizendo, não, ele lançou, não, vomitou mesmo. Jonas não saiu bonitinho daquela situação, ele saiu numa situação miserável.
vômito de peixe, indigestão de peixe. É Jonas, aquela figura. E todo mundo obedece o Senhor, menos Jonas. O peixe obedece, a tempestade obedece, a planta obedece, o verme obedece, menos, até os ninivitas obedecem. De cara, né? Menos Jonas. Jonas tem que passar por tudo isso para entender que a salvação pertence ao Senhor. Queridos, quero trazer algumas implicações desse texto para nós, algumas aplicações bem diretas. Primeiro, o peixe não é o juiz de Deus, é a graça do Senhor. Muitas vezes não vai ser planeando, voando como águia que o Senhor vai querer tratar com você. Muitas vezes não vai ser andando por sobre as águas, né? Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Às vezes não, às vezes Ele vai te levar lá para o fundo e Ele vai tratar com você. Isso não é o juízo de Deus para com aqueles a quem Ele ama. Essa é a sua dura misericórdia. O duro amor do Senhor para com aqueles a quem Ele ama. Muitas vezes é por meio da sua dura misericórdia que Ele vai nos colocar no centro da sua vontade. Jonas, me obedece? Não. Jonas, é por aqui? Não. É isso mesmo? Eu podia até te matar e trazer juízo sobre você, mas está aqui o meu duro amor. Lembram-se do autor de Hebreus? O Senhor disciplina aqueles a quem Ele ama. Você está longe, meu amigo? Volta para perto. Talvez você ache que na metade do poço está tudo bom e que você aguenta um pouquinho mais, né? Mas se você é do Senhor, não precisa esperar chegar lá no fundo. Obedece hoje, volte-se para o Senhor, clama por compaixão. Recomeça, Deus sabe recomeçar, Ele recebe e perdoa. Se você pertence ao Senhor mesmo e deliberadamente está decidindo desobedecê-lo, ir pelos seus próprios caminhos e traçar os seus planos, prepare-se. Porque a dura mão do Senhor vai pesar sobre você. A dura misericórdia do Senhor. Em segundo lugar, queridos, a salvação pertence ao Senhor. E tem N implicações que nós podemos tirar só dessa afirmação. A primeira, a gente não fica em desespero, não. A gente prega o Evangelho. E Deus salva quem Ele quer. Eu tenho firme convicção disso. Não depende de nós, da nossa capacidade, dos nossos métodos. Depende de Deus usar a sua misericórdia. Está lá em Romanos. Não depende de quem quer ou de quem corre. Depende de Deus usar a sua compaixão. E nesse sentido, inclusive, não existe pecador que seja páreo para a graça de Deus, queridos. É o pior dos piores. E às vezes a gente pensa assim, né? Eu mereci, aquele lá não. Sei lá, por uma questão política, está em voga aí, né? O tanto de gente que está brigando com o outro, porque vai votar no outro candidato. Vai piorar, eu sei. Está chegando de novo, 4 em 4 anos, aquela história. E a gente fala, eu mereço, o outro não. Aqui sim, ali não. Quem diz que somos nós que definimos quem Deus salva e quem Deus não salva? A salvação é do Senhor. A salvação é do Senhor. Ele salva quem Ele quer, do jeito dele, da maneira dele. Porque a salvação pertence ao Senhor. Sem desespero. A gente vai lá e prega o Evangelho. Com clareza, com fidelidade. E Deus faz aquilo que só Ele pode fazer, que é converter o pecador, convencer o pecador miserável de sua situação e perdoá-lo. Paulo, eu quero citar esse texto novamente, 1 Timóteo capítulo 1, ele diz, olha, antigamente eu era blasfemo, perseguidor, insolente, eu era o pior dos pecadores, e a grande verdade é que eu obtive misericórdia. Veja bem, eu não alcancei misericórdia, eu obtive, ela me alcançou, Deus me alcançou, Deus me salvou por sua graça e por sua compaixão. Em terceiro lugar, queridos, os planos de Deus se cumprem, ponto, sem vírgula, sem porém. Os planos de Deus para os campinhos vão se cumprir, se os irmãos forem lá, vão se cumprir, e se não forem, vão se cumprir do mesmo jeito. Os planos de Deus aqui para o Jurema, para a Vitória da Conquista, vão se cumprir. E ponto final, não tem conversa. Eu sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus cumpre aquilo que Ele determina. Ponto final. Ele é soberano sobre tudo, sobre todos. Ele manda a tempestade se levantar
e ela se levanta. Ele manda a tempestade se acalmar e ela se acalma. Ele chama o peixe e o peixe vem. Ele manda o peixe vomitar e o peixe vomita. Deus manda e as coisas acontecem, porque Ele é soberano e Ele é providente. Todos os seus planos irão se cumprir, com ou sem a nossa ajuda. Você pode ficar de braço cruzado aí, e Deus vai cumprir os planos dele. Ele não precisa de você, nem de mim. Ou você pode trabalhar. E aí eu caminho para frente dizendo: entretanto, a nós é dado o privilégio e a responsabilidade de sermos uns instrumentos nas mãos de Deus, por meio dos quais Ele cumprirá os seus planos. Os planos dele vão se cumprir. Ele vai alcançar quem Ele tiver de alcançar. Ele vai salvar quem Ele tiver de salvar, de acordo com o seu bom propósito eterno, que nós não sondamos nem conhecemos. Todos os propósitos de Deus se cumprem, mas é a nós que é dado o privilégio e a responsabilidade de sermos os instrumentos nas suas mãos, por meio de quem Ele vai fazer cumprir os seus planos. Se você fizer, glória a Deus. Se você não fizer, Deus vai levantar outro melhor que você para fazer, porque Deus não depende de nós. A nós é dado o privilégio e a responsabilidade. Vão e preguem o Evangelho. Não vou não, Senhor. Tudo bem, mas se eu quiser, você vai. Tudo bem. A responsabilidade e o privilégio, mas os planos do Senhor se cumprem. E por último, queridos, aliás, por último mesmo, Jonas é, acima de tudo, a gente o conhece como o profeta desobediente, como o profeta fujão, como aquele que decidiu ir para longe do Senhor. Hoje a gente conheceu uns apelidos a mais para ele, né? Indigestão de peixe, né? Profetinha indigesto. Mas na verdade, acima de tudo, Jonas é a sombra de um profeta que obedeceu até o fim. É um profeta diferente, que veio 800 anos depois. Um profeta que obedeceu até o final. E que mesmo no momento de maior angústia, ele pôde dizer, Jonas lá angustiado, mas o profeta diferente pôde dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Esse é o profeta diferente, do qual Jonas é só uma sombra. Jonas é o desobediente, Jesus é o novo Jonas, humilhado por nossa desobediência, por causa dos nossos pecados, levado ao ventre da terra, para que nós fôssemos tirados de lá, levado à morte, para que nós pudéssemos ter vida. Jonas prefigura Jesus, e o próprio Cristo fala sobre isso. Da mesma maneira como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, eu, o Filho do Homem, vou ficar 3 dias no ventre da terra. E é do ventre da terra que esse profeta é diferente, obediente, cumpre os desígnios do Pai, obedece até o final e tem agora condições de nos oferecer salvação. O que você vai fazer diante desse profeta? Você não é só o Jonas desobediente como eu. Você é alguém que está diante do Jonas perfeito, do Senhor Jesus, cuja mão está estendida para salvar, e cujo chamado é apenas um: arrependa-se dos seus pecados e creia. Onde é que você está? Talvez você está no fundo do poço, procurando esperança para a vida, procurando algum sentido. O sentido está no novo Jonas, no Cristo que salva todos quantos vão a Ele arrependidos, clamando por compaixão. Talvez você está lá no ventre da terra, no fundo do poço, longe do Senhor. Creia em Jesus Cristo. Deixe seus pecados para trás, decida segui-lo, devotar-se a Ele todos os dias da sua vida, e crendo nele, você terá salvação daquele que oferece salvação, porque esta lhe pertence. Que Deus nos abençoe, queridos, e que aplique sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado mais uma vez pela tua palavra, obrigado por esse texto grandioso, essa canção escrita há 2.800 anos atrás, cuja mensagem é um retrato de quem nós mesmos somos. Todos nós somos Jonas, desobedientes, que decidimos, ó Deus, cumprir os nossos próprios planos, e decidimos tantas vezes estar longe da vontade do Senhor. Agora, diante de Ti, nós suplicamos graça. Se Jonas clamou no ventre do peixe, nós também clamamos, ó Pai. Socorre-nos, intervenha, haja em nosso favor, estenda o Teu braço de graça, puxa-nos, ó Deus, do abismo e traz-nos para perto de Ti.
Deus, que essas implicações tão claras sejam reais nas vidas de cada um de nós aqui. Que a convicção do Teu cuidado, da Tua soberania e da Tua providência nos motive não à indisciplina, não à desobediência, não à preguiça, mas nos discipline, ó Deus, a vivermos de modo digno do Senhor, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho para a glória do Teu nome. Ajuda aqueles que estão nesse impasse agora aqui. Tantos que talvez tenham caminhado com o Senhor em algum momento, mas que agora estão longe, à semelhança de Jonas. Produz, Senhor, em seus corações o arrependimento que só o Senhor pode produzir. E traga-os para perto de Ti, tenha compaixão. Nós não confiamos na inutilidade dos ídolos, ó Deus, nós confiamos no Senhor. E porque confiamos no Senhor, nós devotadamente suplicamos. Ser gracioso e compassivo. E trata conosco tantas vezes quantas forem necessárias, mesmo que para isso o Senhor precise usar grandes peixes, poços profundos, até mesmo um abismo, no profundo abismo, para que nós reconheçamos a grandeza e a paixão e auxílio. Nos ajuda a viver baseados não naquilo que Jonas fez, ou no nosso desejo de obedecer simplesmente por exercício religioso. Nos ajuda a viver baseados naquilo que o novo Jonas fez. Que o Cristo, que foi pendurado e padeceu no Calvário pelos nossos pecados e depois foi colocado no ventre da terra. Esse mesmo Cristo, que não foi vencido pela morte, foi trazido à vida pelo Senhor e agora está à tua direita intercedendo por nós, que esse mesmo seja o centro da nossa vida e a nossa disposição sincera de obedecer ao Senhor, que ela parta dEle, de quem Ele é e do que Ele fez por nós ao morrer e ao ressuscitar. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.